Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso módulo de EMAG, começamos aqui a nossa segunda aula. E nesta aula começaremos com questões relativas principalmente àquela parte introdutória que vimos na aula anterior. As questões estão enumeradas, então temos aí nossa primeira questão. Antes de resolver essa questão, queria dar uma dica para vocês como melhor aproveitar essas questões nesse curso. Então eu vou ler a questão, vocês leem junto comigo, e sugiro que vocês deem pause, pensem um pouco na resposta. A resposta vai estar no slide seguinte, então é importante que vocês tentem resolver, tentem pensar antes de olhar a resposta da questão. Isso faz parte do aprendizado. Bom, então vamos lá. Primeira questão, a questão aí do CESP, no concurso dos Correios 2011. O modelo de acessibilidade do governo eletrônico, EMAG, consiste em um conjunto de recomendações a ser considerado no desenvolvimento de portais e sítios eletrônicos da administração pública, a fim de garantir a pessoas com necessidades especiais o pleno acesso aos conteúdos disponíveis. E aí, pessoal? Essa questão está certa ou está errada? Bom, vemos aí que a questão está certa, né? Essa é exatamente a definição do EMAG. Conjunto de recomendações a ser considerado no desenvolvimento de portais e sítios eletrônicos da administração pública. E aí só uma observaçãozinha para vocês, que eu já até fiz essa na aula, não é só para pessoas com necessidades especiais, né? Mas para qualquer pessoa que acesse os sites a partir de qualquer dispositivo. Mas as pessoas com necessidades especiais têm um foco diferenciado no EMAG. Eles são, digamos assim, o principal objetivo. Bom, vamos lá então para a segunda questão. Outra questão do CESP, essa realizada no concurso da ANAC em 2012. Então, uma questão bem recente. De acordo com o EMAG 3.0, um sítio efetivamente acessível deve ser escrito com código listado nos padrões web internacionais definidos pelo W3C, ou seja, ele deve conformar-se com as normas HTML, XML e XHTML. No entanto, por não tratar de conteúdo, não é necessário que esteja em conformidade com a norma CSS. Bom, e aí? Certo ou errado? Vamos ver a resposta. Então, essa questão está errada. Até aí mais ou menos a metade, ela estava tudo certo, né? De acordo com o EMAG 3.0. O EMAG 3.0, vocês lembram, né? É a última versão do EMAG, é a versão do EMAG que a gente está estudando aqui nesse curso. Então o sítio realmente ele tem que ser acessível. Para ele ser acessível, ele tem que estar escrito de acordo com os padrões do W3C, que são HTML, XML, XHTML e também o CSS. Ou seja, esse finalzinho aí da questão, que fala que não precisa estar em conformidade com o CSS, está errado. Vamos para a terceira questão. Mais uma questão dos Correios 2011. Para o processo de avaliação de conformidade, o EMAG recomenda apenas a utilização de programas validadores de acessibilidade automáticos, a fim de se evitarem possíveis erros humanos. E aí? Pensa um pouco e passa para a resposta. Vamos lá. Então essa questão está errada. Essa aí, se você prestou atenção, né, na aula passada, você vai resolver facilmente. Não é apenas a utilização de validadores automáticos. Como eu falei, os validadores automáticos são apenas uma das etapas para se verificar a acessibilidade do seu sítio. Então, primeira etapa, o que é que seria? Validação automática, através de softwares que vão verificar alguns parâmetros do seu sítio. Depois, uma validação com técnicos, né, com programadores, pessoas da área mesmo de informática que entendem desse assunto, iriam fazer uma validação manual. E por fim, é recomendado também uma validação com usuários reais, preferencialmente pessoas com deficiência física que vão testar aqueles recursos de acessibilidade do seu site. Então, a questão 3 está errada. Vamos para a quarta questão.
Questão da FGV, realizada aí pelo MEC em 2009. Na verdade, essa questão é uma adaptação. Ela era uma questão de múltipla escolha, mas para facilitar nossa aula, eu coloquei ela como uma questão de certo ou errado. Então vocês têm que avaliar se essa afirmativa está certa ou errada. Vamos lá. O EMAG consiste em um conjunto de recomendações a ser considerado para que o processo de acessibilidade dos sítios e portais do governo brasileiro seja conduzido de forma padronizada e de fácil implementação. É coerente com as necessidades brasileiras e em conformidade com os padrões internacionais. Foi formulado para orientar profissionais que tenham contato com publicação de informações ou serviços na internet a desenvolver, alterar e ou adequar páginas, sítios e portais, tornando-os acessíveis ao maior número de pessoas possível. Ele surgiu devido a uma exigência do Decreto 5296, publicado em dezembro de 2004, que torna obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores para o uso das pessoas com necessidades especiais, garantindo-lhes o pleno acesso aos conteúdos disponíveis. Bom, então uma questão aí bem extensa. Questões desse tipo é bom vocês terem atenção. Às vezes é uma frasezinha ali no meio que pode estar errada ou não. Então é necessário avaliar as várias afirmações que ele faz aí no texto dessa questão. Pensem um pouco, releiam e vamos para a resposta. Bom, a questão está certa, né, pessoal? Tudo que ele fala aí é exatamente as características, os objetivos do EMAG. Conjunto de recomendações para acessibilidade, facilitar e padronizar a implementação de acessibilidade nos portais, coerente com as necessidades brasileiras. Vocês devem lembrar que na aula passada eu falei bastante que o EMAG é, digamos assim, uma adaptação do WCAG, né, que é as diretrizes de acessibilidade recomendadas pelo W3C. Então, por isso que ele fala aí, coerente com as necessidades brasileiras, porque o EMAG faz justamente essa adaptação para a realidade do Brasil. Formulado para orientar profissionais com publicação de informações ou serviços na internet, né? Então, vocês vão ver a partir dessa aula já as recomendações, que são recomendações para os profissionais que desenvolvem sites, que desenvolvem programas para a sociedade, programas, sites do governo. Esses profissionais têm que seguir essas recomendações. Surgiu em 2004, né, pela determinação de um decreto, e obriga os portais e sítios eletrônicos da administração pública a garantir o pleno acesso dos conteúdos desses sites. Bom, então aí lembrando a vocês que esse decreto tornou obrigatória a acessibilidade nos sites e portais do governo. Mas lembrem, não é todo o governo, não são todos os poderes, né? Mas sim o Poder Executivo Federal, através da administração direta, autárquica e fundacional. Esses são obrigados a utilizar as recomendações do EMAG. Os outros, Poder Legislativo, Poder Judiciário, administração estadual e municipal, estes podem aderir voluntariamente. Então, partindo agora para as recomendações de acessibilidade, que é o conteúdo, digamos assim, núcleo desse módulo, né? E mais uma dica aí para vocês que estão estudando: você não precisa decorar todas as recomendações. Nós vamos ver, a partir de agora, são mais de 40 recomendações. Então, qual foi a estratégia que eu usei quando eu estudava isso para concurso? Eu não ficava me preocupando tanto em decorar todas, mas eu procurava entender o contexto geral das recomendações. Então, como a maioria das questões são de múltipla escolha ou de certo ou errado, se você entender o que é que está por trás dessas recomendações, qual é o objetivo do EMAG, você vai resolver muitas questões sem ter que decorar todas as recomendações.
Então vocês têm que pegar o espírito dessas recomendações. O que é que está por trás? Entender o objetivo do EMAG. E assim as questões vão ficar bem mais fáceis para vocês. Então você tem que entender que o EMAG sempre tenta tornar acessível, sempre tenta trazer alternativas aos conteúdos que não poderiam ser acessados por pessoas com limitações, com deficiências. O EMAG sempre tenta trazer o uso de padrões bem estabelecidos, geralmente os padrões do W3C. Então, ao longo das recomendações, vocês vão começar a perceber essas coisas, muitas coisas se repetem. E aí, vocês entendendo isso, vai ficar bem mais fácil. Então, vamos lá. Bom, então as recomendações se baseiam, como eu falei, em padrões de acessibilidade, que fazem parte das recomendações e diretrizes do EMAG. Entre essas recomendações ou diretrizes, a gente começa destacando: todo o conteúdo deve ser acessível a todas as pessoas, aquilo que eu vinha falando. As recomendações são destinadas aos autores de páginas, projetistas de sítios, desenvolvedores, criadores de conteúdo, ou seja, quem tem que saber essas recomendações não é necessariamente o cidadão. O cidadão tem que entrar no site e o site prover todos os recursos para ele, independente se ele tem deficiência, se ele está acessando por um leitor de tela, por um smartphone. Quem tem que saber as recomendações de acessibilidade são os desenvolvedores, os projetistas. E essas recomendações têm o objetivo de facilitar o acesso ao conteúdo web. Como eu falei, independente da ferramenta, se é um computador desktop, se é um smartphone, se é um navegador por voz, né? Independente se a pessoa tem limitações técnicas, como conexão lenta, falta de recursos multimídia, entre outros. E é importante vocês estarem atentos a isso, que as recomendações são classificadas em 6 tópicos, né? São recomendações de marcação, recomendações de comportamento, recomendações de conteúdo ou informação, recomendações de apresentação ou design, recomendações multimídia e recomendações para formulários. Vocês vão perceber que cada recomendação eu vou colocando nos slides e lá no título eu vou dizer que tipo de recomendação é aquela. Se é uma recomendação de marcação, de conteúdo, etc. E também é bom vocês saberem que essas recomendações são baseadas em HTML 4.0 e XHTML 1.1. A gente sabe que o HTML5, por exemplo, já está sendo usado em alguns sites, mas o EMAG ele ainda se baseia no 4.0. Então pode ser que isso seja conteúdo de uma questão, por exemplo. Então vamos lá, começando as recomendações de marcação. Recomendação número 1 diz respeito aos padrões web. Então daqui para frente vocês vão ver que todos os slides vão seguir mais ou menos essa estrutura. Inicialmente eu coloco ali marcação, que é o tipo de recomendação. Como eu falei, tem várias: marcação, formulário, comportamento. Então a primeira palavra ali é o tipo, o número da recomendação, pois todas as recomendações do EMAG são numeradas, e o assunto daquela recomendação. Nesse caso, a recomendação é de padrões web. Então vamos lá. Primeira recomendação: respeitar os padrões de desenvolvimento web. Que padrões são esses? Os padrões que eu venho falando há muito tempo, os padrões do W3C, que tem o objetivo de maximizar a compatibilidade com os agentes de usuário. Quem são os agentes de usuário? Navegadores e outros dispositivos que vocês venham usar, smartphone, como eu falei, leitores de tela e outros. Nessa recomendação, o EMAG faz um destaque: é preciso declarar o doctype correto. Para quem já está familiarizado com o doctype, ele é o primeiro elemento lá da nossa página HTML, que define qual versão do HTML ou do XHTML que aquele documento está usando. Então, o doctype permite que as ferramentas de validação analisem o código da página e indiquem correções. Por que isso é importante? No doctype você declara que tipo de HTML você está usando. Alguns doctypes são mais restritos que outros. Por exemplo, tem doctype que não permite uso de frames, por exemplo.
Então, de acordo com o doctype que você declarar, as ferramentas de validação automática vão dizer se aquele elemento é válido ou não para o seu doctype. E daí está a importância de você declarar corretamente o seu doctype. E aí uma informação importante é que não é permitido o uso do doctype frameset. Isso aí foi uma definição do EMAG, por considerar que os frames estão em desuso, que eles dificultam a navegação. Os frames inclusive são incompatíveis com alguns dispositivos, como Lynx. Então achou-se que é melhor não permitir o uso do doctime frameset para evitar o uso de frames nas páginas do governo. E aí mais uma indicação nesse slide é que é importante separar as camadas lógicas. Que camadas lógicas são essas? Na sua página vai ter conteúdo, o que você realmente escreveu, que você quer passar para o leitor do site, que isso deve estar em HTML. Vai ter uma camada de apresentação, que vai estar em CSS, que vai dizer as cores dos botões, cores do plano de fundo, tamanho da fonte. Então isso aí deve estar em outro documento, que é o CSS. E a camada de comportamento, que vai estar lá seu código JavaScript e seu código DOM. Que é quando você, por exemplo, aperta um botão, aparece uma mensagem de alerta. Então isso também tem que estar num código separado, num código JavaScript. Então, para você atender essa recomendação número 1, tem que estar bem dividido os seus códigos HTML, CSS e JavaScript e DOM. Quem tem familiaridade com programação web vai entender isso facilmente, porque lá existe o modelo MVC, é um tipo de padrão de projeto que também fala para você separar as camadas do seu código. Cada tipo de código com uma função determinada deve ficar separado do outro. Então no EMAG deve separar conteúdo, apresentação e comportamento. E aí eu trago um exemplo para vocês entenderem melhor a questão do doctype. Vocês vejam aí que o doctype é o primeiro elemento da nossa página HTML. Então ele fica lá. Vocês podem ver que lá no finalzinho da linha ele vai ter o tipo de doctype, que é o strict. É um dos tipos. Aqui vocês não precisam se preocupar em saber quais são, os tipos de doctype. Só precisa saber que tem que declarar o doctype correto e que o frameset não é permitido. Agora vamos para a recomendação de número 2, mais uma recomendação sobre marcação, que trata da organização lógica e semântica da sua página, do seu código. Então a recomendação diz: organizar o código HTML de forma lógica e semântica. Ou seja, seus elementos HTML têm que estar numa ordem compreensível, que corresponda ao conteúdo desejado. Então, o que é que significa isso? Por exemplo, seus cabeçalhos das páginas, você tem que designar eles com as tags corretas, H1, H2, H3. Quando tiver uma lista, uma enumeração de itens, utilizar as tags UL, OL, DL. Quando quiser enfatizar um texto, utilizar a tag strong. Marcar código, por exemplo, um código de uma linguagem de programação, coloca lá code. Abreviaturas, essa sigla ABBR. E por aí vai. Ou seja, utilizar as marcações corretas do HTML. E para isso a pessoa tem que ter um domínio, pelo menos básico, da linguagem HTML e de suas tags, para poder usar corretamente. E aí, pessoal, vocês podem até ficar imaginando, mas por que isso é importante? Por que eu tenho que botar meu cabeçalho na tag H1? Por que eu não posso simplesmente colocar o cabeçalho em negrito e aumentar a fonte? Porque os leitores de tela, por exemplo, para deficientes visuais, se você só aumentar o tamanho da fonte, o deficiente visual não vai conseguir saber que aquilo é um cabeçalho, que aquilo é um título da sua página. Então, mas se você coloca a tag H1, o leitor de tela vai indicar aquilo é o título da página. E aí você organizando seu código HTML dessa forma, vai permitir a compreensão das páginas, mesmo sem folhas de estilo, porque nem sempre o navegador que a pessoa vai usar
vai permitir os diferentes de estilo. E os leitores de tela descrevem primeiro o tipo de elemento. Como eu falei, se chegou lá a tag H1, o leitor de tela vai indicar ao usuário que aquilo é um título. Por isso é importante você usar. Então o leitor de tela descreve primeiro o tipo de elemento e depois realiza a leitura do que está dentro daquele elemento. Um exemplo aí para vocês. Então do lado esquerdo eu tenho uma página real, né, um recorte de uma página, e do lado direito da tela eu tenho o código daquela página. Então vocês vejam aí o título, Padrões Web, está dentro da tag H1. Abaixo disso tem uma lista, menu 1, menu 2. Mais abaixo, um subtítulo, Web Semântica. Então, quando o leitor de tela, por exemplo, for navegando por essa página, ele vai indicar H1, Padrões Web, título da página. Agora uma lista ordenada de itens, menu 1, menu 2. E aí as pessoas com dificuldades, com deficiências vão conseguir entender melhor na sua página. Mais abaixo aí você vê a tag Block Quote, que é uma citação de uma frase de uma outra pessoa, de uma fonte externa. E por aí vai. Então é importante que você grave que essa recomendação de número 2 diz respeito a organizar o código HTML de forma lógica e semântica. Usar as tags HTML de forma correta. As tags de cabeçalho, tags de texto enfatizado, de abreviaturas, entre outros. E aí a recomendação número 3. Mas antes dessa recomendação, vamos fazer uma pausa. Continuaremos na próxima aula. Teremos também na próxima aula alguns exercícios. Então espero vocês lá na continuidade do assunto. Um grande abraço.